Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui para o estudo de mais um capítulo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Gelson. Eu sou a Cláudia. Estamos muito felizes pela participação de todos vocês. Deixe seu like, inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos. É muito importante que você coloque um comentário. O comentário vai mostrar que o vídeo está chamando a atenção e vai começar a ser melhor promovido pelo YouTube para que outras pessoas possam acessar, possam achá-lo. Lembrando que o YouTube tem milhões de vídeos. Portanto, a sua participação, a sua colaboração é muito importante para nós. Obrigado. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos. Princípios da doutrina espírita. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, Allan Kardec fez esse trabalho maravilhoso. Nós temos que estar sempre lendo e relendo com uma fonte profunda de estudo sobre o alicerce da doutrina espírita. Parte 3ª das causas primárias, capítulo 6, da lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Flagelos destruidores. Guerras. Assassínio. Crueldade. Duelo e pena de morte. Destruição necessária e destruição abusiva. Questão 728. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. São um conjunto de fatores que nós temos que pensar na nossa vida. Agora ele está falando aqui de destruição, não é simplesmente nós sairmos destruindo. Vamos prestar atenção nas próximas questões que virão. Letra A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Aqui já está começando a mostrar qual o tipo de destruição está falando. Por exemplo, nas savanas africanas, tem os leões, as chitas, os leopardos, as hienas, que são animais carnívoros. E tem os animais herbívoros e até animais carnívoros mais menores, menos organizados socialmente, que são atacados pelos leões para serem comidos. Então, dentro daquele processo, tem um ciclo que leva as pessoas, aqueles animais, a manterem o equilíbrio do ecossistema. Tem um bichinho pequenininho que ele come cobra. Ele sai caçando cobra, pequenos roedores, tudo que for menor do que ele ataca. E aí um grupo de leoas achou aquele bichinho pela frente, foram morder nele. Só que quando mordem nele, o couro dele é todo tipo uma borracha, ele estica e volta. E ele tem muita flexibilidade para ele lutar com as cobras, então ele tem uma flexibilidade muito grande. E quando ele se enroscou, a leoa desistiu, e o narrador que estava fazendo o filme falou assim: as leoas desistiram de tomar umas mordidas e passaram uns dias com febre, sentindo dor. Então, dentro da natureza, tem todo um conjunto de fator. E a maioria das cobras não tem como comê-los. Mas se ele encontrar uma cobra grande pela frente, é tipo uma piton, ela enrosca nele e ele vai tentar morder. Então ela tem que pegar, enroscar rápido nele, e aí ele consegue destruí-lo. Mas se ela não for grande o suficiente e rápida o bastante, ele começa a morder primeiro e ele sai ganhando. E um detalhe é que o veneno da cobra não faz mal nele. Se ela for muito venenosa, ele dorme por algumas horas. Mas as cobras muito venenosas são pequenas. E quando ele sai no cheiro dela no rastro e vai lá, aí ele já não tem mais perigo do veneno, porque ele dormiu aquele período e vai pegar a cobra.
Então, ele mantém a população de cobras em equilíbrio. Já os filhotes dele não têm tanta defesa. E aí, todos aqueles animais carnívoros que existem lá, se achar o ninho, comem os filhotes. Então, o equilíbrio da natureza é de uma sabedoria muito grande. Logicamente que em algumas épocas, em algumas regiões, em alguma situação, os próprios animais envolvidos podem interferir nesse equilíbrio. Mas na grande maioria das vezes, a própria gerência da natureza, pela própria natureza, faz com que todos ali se equilibrem e não tenha uma superpopulação. É nesse sentido que está mostrando a destruição. E interessante na natureza como que os animais obedecem à lei de crescer e multiplicai-vos. Que os passarinhos, por exemplo, muitos deles vão de uma ninhada para outra numa rapidez muito grande. Tem aquele instinto de conservação, de poder perpetuar a espécie. Então é muito interessante como que os animais são assim. E outra coisa interessante também, principalmente os animais domésticos, a gente nota isso, mas não são só os domésticos. Eles têm diferenças de personalidade. Eles não são iguais. Uns são mais ciumentos, outros são mais dóceis. Então, até o próprio animal, ele tem uma tendência para um lado ou para o outro. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Então também os animais têm seu espírito, que vão se elaborando, vão se transformando e vão passando pelos processos de melhoria. Isso leva milênios. Questão 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. E um detalhe interessante, a maioria dos felinos, eles não gostam de comer filhote dos animais. Eles querem os adultos. Quem ensinou para eles? Então tem certas coisas assim que a gente vai vendo nos documentários e a gente vai vendo que a natureza tem um conjunto de perfeições muitíssimo interessante. E tudo está encadeado dentro de padrões e valores que nós ainda não entendemos e temos que ter a humildade de saber que ainda não entendemos. Questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, por que lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Essa questão aqui, quando tu estava passando o filme Nosso Lar, uma amiga nossa, ela não explicou nesse detalhe, mas as pessoas faziam para ela exatamente essa pergunta. Se vocês espíritas sabem que o lado de lá é muito melhor do que aqui, por que vocês têm tanto medo de morrer? E aí eu pude entender por que nem todo mundo é espírita. Porque tem muita gente que já que lá é melhor, deixa eu cair fora. E não é bem assim. Temos que entender que tem regras a serem cumpridas, etapas a serem conquistadas. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. Então, esse instinto de conservação, esse medo instintivo da morte, faz parte de um processo que Deus deixou para nós, da gente querer manter a vida e viver o máximo possível aqui, para os nossos reajustes, para as nossas mudanças de ideais, de comportamento e de vida. É necessário procurarmos, então, aprender a construir e a estruturar um mundo melhor para todos nós. A voz íntima que o induz a repelir a morte
lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite a dilação do tempo que Deus lhe concede, mas, ingrato, o homem rende graças mais das vezes à estrela do que ao seu Criador. E quantas vezes nós escapamos de determinadas situações, determinados acidentes, determinados riscos e nos esquecemos de agradecer a Deus. Nos esquecemos de agradecer nossos mentores, nossos protetores. Isso é extremamente importante. E tem pessoas que dizem: a minha estrela brilhou mais forte nesse momento. Pelo menos ele acredita em algo transcendente, algo mais importante. Mas nós devemos entender que devemos sempre dar graças a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, por nos tirarmos de determinados perigos. São fatores que nós temos que procurar, então, nos melhorar. E essa gratidão pela vida é algo do dia a dia que a gente tem que estar sempre atento, porque muitas vezes qualquer probleminha ou qualquer situação pequenina, nós estamos desgostosos, já logo nos entristecemos. Então, nesses momentos que a gente vai para essa queda de energia, a gente tem que compreender que a gente deve fazer uma oração e deve vislumbrar todas as coisas boas que já passaram pela nossa vida, o nosso alimento de cada dia e a nossa própria vida, a nossa vivência, as pessoas que estão à nossa volta, aprender a valorizar todo esse contexto. Questão 731. Por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Vocês já observaram aqui que essa destruição está sendo falada, está sendo mostrada dentro da própria natureza. A grama cresce. Tem os animais herbívoros que comem a grama. Algumas árvores crescem. Tem os animais herbívoros que comem daquela árvore. E tem os animais carnívoros que comem os animais herbívoros. Dessa destruição que ele está falando, desse ciclo de vida e morte. Não está falando da gente chegar lá e derrubar todas as árvores. Não está falando da gente chegar e sair matando aqueles animais. Então, temos que lembrar que tem o contrapeso dos fatos e ele está nos mostrando um ângulo de visão dessa destruição. Questão 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência dos mundos mais adiantados do que o vosso. Ele coloca aqui muito diversa, mas não fala como que é. Vendo um estudo, ou melhor, uma entrevista feita por um espírita bastante respeitado, e aí, então, nós estávamos vendo a necessidade de nós procurarmos entender, por exemplo, nosso lar, quando dizia que não estava na codificação. E o médium respondeu o seguinte: para trazer essas informações para a Terra não era qualquer um. Então todos aqueles bons médiuns do Kardec, mesmo aqueles melhores, tinham dificuldade de trazer as informações. E as informações não eram muito claras. Então a espiritualidade preferiu não colocar de forma explícita, sempre dando respostas que circundam o assunto para que a gente possa entender. E aqui, da mesma forma, ele vem trazendo para a gente um conjunto de informações que vão circundando o assunto para a gente poder entender. E como que nós vamos entender um mundo superior? A gente vai começar a fazer divagações. Mas entender plenamente, só quem esteve lá. E aí, se alguém esteve lá, trazer uma informação dessa para nós, qual utilidade teria? A gente tem que entender que nós temos que procurar melhorar o mundo que vivemos, das formas mais variadas. Mas o mundo que nós vivemos, ele tem suas particularidades, suas peculiaridades. Procuremos, assim, procurar realizar o bem, fazer o bem, para que a gente consiga entender mais todo esse arsenal de informação que tem na doutrina espírita.
Mas é interessante esse processo da natureza de renovação, porque nós, por exemplo, quando estávamos no estágio, vou colocar ali do animal, a gente já vai criando aquele, dentro da nossa intimidade, que morrer pode ser, no momento que você está morrendo, ser um processo doloroso. Mas é um processo de renovação da vida. É um processo importante para a evolução. Então, como que a sabedoria divina, ela age nas nossas vidas, nos preparando lá desde o reino mineral, depois a gente vai para as plantas, depois a gente passa para o animal e depois para o hominal. Essa preparação, ela é muito detalhada, ela é muito constante e a sabedoria divina sempre agindo para que nós tenhamos mais serenidade nesse momento da morte. Percebemos que é só um momento de transformação. É lógico que tem essa questão ainda do nosso apego aos seres, aos entes queridos, às pessoas que a gente ama, mas isso tudo vai sendo também modificado à maneira que nós vamos evoluindo e vamos compreendendo esse processo. E logicamente que nos mundos mais avançados o desencarne não vai ser de uma forma tão dolorosa, devido aos espíritos serem menos apegados ao corpo material, que também o corpo material deles é diferente, é mais sutil. Questão 733. Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade de destruição? Essas necessidades se enfraquecem no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição crescem com o desenvolvimento intelectual e moral. E aí já está falando de seres humanos contra seres humanos. Em determinado estágio evolutivo, as pessoas partem para a guerra, em outros estágios, e já vão começar a pensar diferente. Questão 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Você precisa de se alimentar? Então, tem lá os abatedouros no mundo atual, os abatedouros para matar os animais para que você possa ter essa carne. Eu, por exemplo, não como mais carne, já não tenho essa necessidade. Então, já não estou contribuindo tanto para esse problema. Mas, cada um tem as suas necessidades, tem seu trabalho íntimo a ser feito, e ambas as situações, não quer dizer que quem não come carne é mais evoluído. Quem não come carne tem disposições físicas que o permite viver sem comer a carne. E assim como tem pessoas que não gostam de comer verdura e não comem, então vai ser um conjunto de fatores que vai definir se a pessoa come isso ou aquilo. O que é importante é nós entendermos que não temos o direito de sair matando os animais indiscriminadamente. Mas vamos comer, mas qual a quantidade que você vai comer? Então, esse ponto de equilíbrio tem que existir. Essa situação tem que ser bem entendida por cada um de nós, para não ficarmos dando murro em ponta de faca, criando situações difíceis para nós mesmos. Temos que saber agir com segurança diante de todos esses fatos, todas essas situações, e criarmos sempre um mecanismo racional de reposição e preservação daquilo que se tira da natureza. Aí o tempo vai nos mostrar qual caminho nós devemos seguir, de que forma podemos agir, até chegar lá esse momento que não se abaterá mais nenhum animal para se alimentar. A cada momento, em cada situação, temos as nossas possibilidades. Questão 735. O que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade?
predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. E aqui eles foram bastante duros na resposta. Não se iludam. Se você se enquadra aqui de sair na caça, destruindo, matando simplesmente por se divertir, terá consequências no mundo espiritual. Não se iluda. Então não adianta ficar com raivinha porque o Espírito disse isso. Entenda que ele está mostrando para a gente que Deus tem uma lei que regula a nossa conduta. Assim como os homens também. Eu cito sempre a questão do trânsito. Você pode andar sempre a 80 km por hora ou tem momentos que você tem que andar por menos. Esses pequenos detalhes, essas pequenas reflexões faz com que possamos começar a entender que tem regras para a nossa vida e regras na vida, que deve ser cumprida, que deve ser respeitada. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Importante nós entendermos, importante refletirmos sobre isso. Mas, a partir do momento que a gente começa a ceder aos maus instintos, nós estamos criando problemas para nós mesmos no futuro. Caçar para comer é uma coisa. Caçar por se divertir, por lazer, é uma outra coisa. E cada um de nós recebe em si mesmo aquilo que se faz necessário para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Questão 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso e escrúpulo quanto à destruição dos animais? Esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivos e o seu merecimento fica neutralizado por abuso de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. E a resposta aqui é muito interessante. Aquele povo que não mata os animais para comer, que proíbe matar qualquer animal para comer, é um ato de bondade louvável. Mas nós temos que ver se no meio de toda aquela situação vai ter outras coisas que são abusivas, outras ações que são perigosas, que são até mesmo criminosas aos olhos do Pai. Então é necessário podermos ver a abrangência da situação. Deixar de comer carne é uma situação, mas aprender a respeitar outras regras da natureza, principalmente a de convivência entre as pessoas, é de extrema importância. Então não adianta saber, agora eu sou vegano, eu estou evoluindo porque eu não como nem nenhuma proteína animal. Mas como está a sua relação com a natureza, com seus irmãos, com seus vizinhos, com seus amigos? Você está procurando também se espiritualizar? Se nós não procurarmos nos espiritualizar, cristianizar nossos sentimentos, o que nós estamos ganhando, espiritualmente falando, com esse ou aquele comportamento? Às vezes torna-se até mais perigoso, que a pessoa começa a ter uma vibração diferente, mas se intoxica, se envenena por outros caminhos, senão aquele da alimentação. É necessário prestarmos muita atenção em cada uma dessas questões aqui, porque todas elas vieram nos mostrar o quê? Como nós devemos nos portar para nos redimir perante a justiça divina, perante as luzes eternas.